Olá, como vai? Tudo bem? Estamos de volta nesse mesmo canal para trazer mais uma série de reflexões ao seu coração. Nesta hora eu quero pensar com você sobre como ocupar a nossa mente. E a primeira reflexão que eu quero usar conta-se no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 16, a parte B, diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. É interessante como a igreja dos nossos dias está desvirtuada. Há uma complexidade grande a mente da igreja dos nossos dias. Para você ter uma ideia, são muitos os polos, os trilhos, os ramos que as igrejas estão seguindo. Discutia há poucos dias com um amigo, pastor, sobre a judaização, por exemplo, do cristianismo, a nível brasileiro, inclusive. Há um judaísmo dominando as igrejas. O cristianismo está mais com cara de igreja judaica, sinagoga, do que igreja cristã. Por quê? Porque as pessoas não entendem essa parte da Bíblia que diz que nós temos a mente de Cristo. Ora, se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Cristo, viver como Cristo e fazer como Cristo fez. Essa é a grande concepção que a gente precisa entender e aplicar para as nossas vidas como cristãos. A igreja está desnorteada porque anda mais na mente dos homens, dos pensadores, dos pacotes criados muitas vezes pelos homens, do que pelos pacotes criados por Cristo. Que, diga-se de passagem, nós temos esta mente, ou pelo menos deveríamos ter. E como ter uma mente de Cristo? Usando a palavra de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, falando com Cristo, bebendo da fonte de Cristo. Todas as outras saídas, elas acontecerão segundo a vontade de Cristo e como igreja cristã, se nós pegarmos o trilho que Cristo nos ensinou. Nós somos discípulos de Cristo, não somos discípulos de Paulo, de Apolo, de Pedro. Nós somos discípulos de Jesus. E como tais, nós precisamos nos utilizar dessas ferramentas que Cristo nos deu. A palavra de Deus. A igreja mais do que nunca precisa voltar às origens para ocupar a mente com aquilo que Cristo nos ensinou. A igreja precisa ser cristã, precisa anunciar Cristo, precisa fazer com que os outros conheçam Cristo, precisa fazer com que outros andem nos caminhos de Cristo, que trilhem os caminhos de Cristo, que se encontrem com Cristo e sejam de fato transformados a partir da sua mente. Tenha a mente de Cristo, não a mente do mundo, a mente das filosofias, dos engodos de Satanás. Quer um conselho, querido, querida? Ocupe sua mente de fato com as coisas de Cristo e você de fato terá a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, querido, as coisas são como Cristo ensinou de fato. A minha oração é que nós possamos realmente viver esse texto e podermos dizer nos nossos dias que a Igreja de Cristo no Brasil tem de fato a mente de Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.